Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje da família Rhabdoviridae, tá? Que tem uma série de vírus que causam muitas doenças em vertebrados e invertebrados, mas o que nos interessa aqui nessa aula é uma única doença, que é a raiva. E aqui eu vou novamente identificar, como eu sempre faço, a localização desses vírus no esquema taxonômico do ICTV, né? Aquele Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses. Então a gente tem aqui o grande reino Riboviria, tá? O reino Orthorhynea virae e aqui a ordem Mononegaviralis. Tudo isso não é tão importante quanto o nome da própria família, que está aqui na ordem Mononegaviralis, nessa posição aqui. É a família Rhabdoviridae. Tá ok? A gente tem aqui o gênero Lissavirus. Então, reparem que na família Rhabdoviridae eu tenho uma série de gêneros diferentes. Então, é uma família enorme essa aqui. E aqui eu tenho o gênero do vírus da raiva, que é o Lissavirus. E dentro do gênero Lissavirus, aliás, Lissa, né, quer dizer deusa da loucura do grego, né? E isso tem a ver com o quadro clínico da raiva. E no gênero Lissavirus, eu tenho essas espécies aqui. E de todas essas, a que interessa para a gente, está aqui marcada, é o Lissavirus rábico, né, da raiva. Está aqui, Lissavirus. Agora, os outros vírus que estão aqui, as outras espécies aqui, são também causadoras de quadros semelhantes ou parecidos com o da raiva. E eu chamaria atenção para uma coisa. Olha a quantidade de vírus de morcego que a gente tem. Eu peguei uma árvore de filogenética para ilustrar um pouquinho isso, né? Embora o que mais nos interesse seja o vírus rábico clássico, a gente tem nessa árvore filogenética aqui o vírus clássico, e reparem, por que ele é o mais importante? 60 mil casos de raiva por ano. Tá? E aqui são agrupamentos, né, que a gente chama de cladogramas, mostrando outros vírus de morcego desse mesmo gênero, do gênero Lissavirus, que tem alguns raros casos em seres humanos. Então, existe possibilidade de alguns outros Lissavírus causarem quadros semelhantes. Mas toda a informação que a gente vai dar na aula de hoje está relacionada com o vírus rábico clássico, que é aquele que eu mostrei para vocês. E aqui um pouquinho de história sobre a raiva, né? A raiva é uma doença bastante antiga, relatada há muito tempo atrás. Um dos primeiros relatos que se conhecem é esse código de Exuna, tá? No norte da Babilônia, em que se descreve aqui como o dono de um animal com um quadro que aparentemente seria raiva, ele teria que indenizar uma família cuja uma pessoa ali morreu mordida pelo cão dele, né? E existe uma diferenciação entre morder uma pessoa da família ou um escravo, então os valores são diferentes, inclusive, tá? Mas assim, estaria se identificando como um dono, vamos dizer assim, irresponsável de ter um animal com um quadro desses, que teria mordido outra pessoa. Então esse aqui é um dos primeiros relatos que a gente acredita seja um descritivo de raiva. Um outro relato que eu queria registrar aqui, porque são muitos, eu não vou falar todos, obviamente, é esse relato aqui, que tem essa ilustração bastante interessante de um livro árabe, que foi feito baseado nesse matéria médica do grego Dioscorides, tá? Que fez isso no século I ali antes de Cristo, depois de Cristo, e os árabes, alguns séculos depois, fizeram uma edição deles baseada nesse livro e colocaram uma ilustração que mostra um cão supostamente raivoso mordendo um homem aqui. Tá? É uma ilustração meio clássica, muito usada para representar a raiva.
E, por fim, a gente tem no século XIX um evento bastante importante relacionado a um dos pais da microbiologia, que é o Pasteur, em que o Pasteur desenvolveu a primeira vacina atenuada para a raiva. Ele desenvolveu essa vacina para vacinar animais, mas teve um caso de um menino, que é esse Joseph Meister da foto aqui acima do Pasteur, que teria sido mordido por um cão raivoso, e a família chegou desesperada por Pasteur e pedindo para ele fazer alguma coisa. E ele ficou um pouquinho aparentemente constrangido, porque a vacina que ele tinha desenvolvido era para ser aplicada em animais, mas ele aplicou a vacina no menino e ele sobreviveu, o menino. A gente não sabe se foi realmente a vacina, né? Possivelmente não, porque na propriedade em que esse menino trabalhava, o dono da propriedade também foi mordido pelo cão supostamente raivoso, não tomou vacina alguma e sobreviveu. Então é possível que fosse apenas um evento de agressividade, que não tivesse o vírus, mas a questão é que isso criou um fato que ficou na mente das pessoas, né? E associou o Pasteur ao combate da raiva, né? Então isso entrou para a história. E aqui algumas características fundamentais do vírus da raiva. Ele é um vírus neurotrópico, né, como todo mundo mais ou menos já sabe, e uma característica interessante, ele afeta todos os mamíferos. Então ele conseguiu fazer uma chave que entra em uma fechadura universal que a gente encontra em musculatura e neurônios. Então isso é um caso bastante peculiar do vírus rábico. Ele consegue afetar inúmeras espécies animais. E a transmissão da raiva é por mordedura de um animal doente por raiva, e mais raramente por arranhadura ou lambedura de mucosas ou mesmo de pele lesionada. Tem alguns relatos raros, eu achei que seria interessante a gente citar, de transmissão por transplante de córnea, tá? E algumas transmissões por transplantes de órgãos, como fígados, rins, pulmão e pâncreas, tá? Mas é algo extremamente raro, né? E a estrutura desse vírus, ele é um vírus RNA, fita negativa, com um cápside helicoidal, e ele tem um envelope, tá? A morfologia dele, quando a gente olha em microscopia eletrônica, lembra uma bala de revólver, um projétil, tá? E ele acabou até ficando famoso por isso. Aqui é uma imagem que não é de rabidovírus, não é de vírus da raiva, mas para ilustrar como é que é a morfologia helicoidal, que essa é a morfologia desse vírus. Eu tenho os capsômeros rodeando o ácido nucleico viral, normalmente o RNA, e isso aqui forma como se fosse um bastão. Aqui é uma imagem genérica de vírus de simetria helicoidal, e aqui eu tenho o rabidovírus com aquela morfologia bem típica de projétil dele. Isso é clássico do vírus rábico. E aqui é um esquema mostrando as 5 principais proteínas que são codificadas pelo genoma desse vírus. Eu vou falar de uma por uma aqui brevemente, para a gente ter uma noção de estrutura do vírus. A primeira delas é essa proteína N, tá? Que é uma proteína relacionada ao genoma, ela se associa ao genoma e acaba formando o que a gente chama de nucleocápside. Tem uma proteína L que tem uma função enzimática de RNA polimerase, tá? Ela está aqui. A proteína P, tá? Que trabalha em conjunto com a proteína L para ter essa ação enzimática, e ela também tem um papel na interferência dos interferons que são produzidos contra invasões virais, que são especialmente os alfa e beta.
A proteína M, que é M de matriz, é uma proteína que envolve aqui o núcleo cápside e fica entre ele e o envelope viral. E por fim, a proteína G, que é essa que fica aqui por fora e que é a proteína que o vírus vai usar como chave para entrar na nossa fechadura. Então dá para perceber que essa proteína G ela é muito importante, porque se eu quiser ter anticorpos neutralizantes contra esse vírus, eu tenho que usar essa proteína aí. Aqui eu vou discorrer muito brevemente sobre as formas clínicas, que são duas: a raiva furiosa e a raiva paralítica. A raiva furiosa está muito associada com o cão e a transmissão do cão para o ser humano, né? E os sintomas eu coloquei aqui, inicialmente inespecíficos, então febre, mal-estar, dor de cabeça, tá? Eles progridem para alguns sintomas que são mais no campo mental, então ansiedade, agitação, delírio, há formigamento no local da mordida, e esses sintomas eles evoluem para paralisia e espasmo dos músculos de deglutição. Então, quando o animal ou a pessoa, né, porque isso acontece com as pessoas também, tentam engolir, elas não conseguem, elas acabam expulsando violentamente os alimentos ou os líquidos. E a mera visão, né, isso é tão angustiante que a mera visão desse tipo de coisa, né, ou o cheiro, ou mesmo o barulho, acaba provocando esses espasmos. Daí é que se deu o outro nome para a raiva de hidrofobia, medo da água, porque os cães não podiam nem ver a água, porque devia dar desespero deles estarem com sede, mas ao mesmo tempo quando eles bebiam davam esses espasmos terríveis, então eles tinham medo da água, né? Não conseguiam nem tentar tomar água. Então por isso esse nome. Então isso caracteriza bem a raiva que é dita furiosa. E eu tenho a outra raiva, que é a dita paralítica, que está muito mais associada com morcegos e alguns animais como bovinos e equinos, por exemplo. Tá? Ela tem também alguns sinais comuns de excitação, mas rapidamente ela evolui para dificuldade de deglutição, incoordenação, né? E alterações de comportamento com o animal ingerindo objetos estranhos. E na patogenia da raiva, eu tenho um quadro caracteristicamente de encefalomielite, tá? Porque o vírus vai estar se multiplicando em tecido nervoso. O quadro ele se dá da seguinte maneira: quando um animal morde uma pessoa e inocula o vírus ali, o vírus inicialmente ele se multiplica nos músculos e ele vai estar próximo da placa motora e ele vai usar essa região para poder subir pela inervação até o sistema nervoso central. Então, a gente vai ver em esquema, eu vou mostrar detalhes, eu estou só falando de forma muito genérica aqui, né? Ele se multiplica inicialmente em músculo e sobe pela inervação até o sistema nervoso central. A partir daí, ele vai irradiar centrifugamente para outros tecidos, tá? Incluindo glândulas salivares, que eu só estou destacando aqui porque é o ponto importante que explica como o vírus ele acabou evoluindo para criar uma maneira de ser transmitido, né? Então, animais que têm uma alteração de comportamento e ficam agressivos mordem outros animais ou mordem uma pessoa. E se o vírus estiver na saliva, ele transmite, o animal transmite o vírus, tá? Um aspecto interessante da patologia da raiva é que o vírus rábico ele parece causar muito pouca alteração morfológica nos neurônios e não causa a morte dos neurônios. Então existe ainda muita dúvida sobre que tipo de alteração que o vírus causa para produzir o quadro clínico, as alterações que a gente observa clinicamente, né, em pessoas e em animais. Né? Mas histopatologicamente existe pouca coisa ali sendo observada. E eu chamo a atenção para um outro detalhe aqui dentro da patogenia, o período de incubação do vírus, 2 semanas a 6 anos.
Então, é claro que esses 6 anos é um limite superior, mas isso mostra o incrível período de incubação que esse vírus tem. Eu já ouvi falar de alguns relatos de tempos maiores do que 6 anos, o que é incrível. E os animais, quando eles estão infectados, a partir do início dos sintomas, isso aqui eu também vou dissecar um pouquinho mais para frente, eles morrem em 5 dias. Tá? Então a gente vai ver que a raiva é uma doença 100% letal. Né? Então você pegou, começou a apresentar sintoma, não tem o que fazer. Não tem tratamento e não tem outro curso. As pessoas morrem e os animais morrem. Tá? A gente depois vai falar de uma ou outra exceção aí que aconteceu. E aí eu aproveito para enfatizar a diferença entre letalidade e mortalidade, porque letalidade é o número de mortos sobre o número de doentes. Então isso dá uma ideia da gravidade da doença. Quando a gente fala de 100% de letalidade, isso significa que é uma doença gravíssima. Você pegou, morreu. A mortalidade é o número de mortos sobre o total da população. No caso da raiva, é extremamente baixo, porque a gente tem, pelo menos no caso tanto das pessoas quanto dos animais, a gente tem um número muito pequeno de casos. Então a mortalidade é muito baixa. E aqui eu vou primeiro fazer um esquema bem simplificado e um pouco tosco de como a coisa se dá. Então estou aqui com uma pessoa que encontra um cão supostamente raivoso ou com raiva, que vai estar com uma alteração de comportamento e vai morder essa pessoa. Tá? E a hora que ele morde, ele inocula os vírus ali no tecido dessa pessoa. Então, como eu falei, o vírus se multiplica primeiro no músculo, ele vai passar para o neurônio motor e ele vai subir até o sistema nervoso central. Lá ele vai se replicar e a partir de lá ele vai irradiar para outras partes do corpo. Então ele tem um vai e volta aí. Reparem. E essas outras partes do corpo são tecidos como a pele, tá? Folículos pilosos, coração, glândulas adrenais, língua e glândulas salivares. E aqui é um esqueminha mais técnico mostrando isso que o meu esquema artístico mostrou. Né? Eu tenho aqui um animal mordendo uma pessoa, eu tenho aqui a placa motor, em que tenho embaixo aqui o músculo e aqui o neurônio motor, tá certo? E aqui eu vou aumentar isso aqui para mostrar aqui o vírus subindo. O que que acontece aí? Então aqui no maior aumento, o que que eu tenho? O vírus, quando ele é inoculado ali próximo da placa motora, ele usa o receptor de acetilcolina do músculo, que está aqui, para entrar aqui no músculo. Ele faz uma replicação aqui no músculo, brota aqui, e aqui ele já está na placa motora. Ele consegue utilizar alguns, aqui eu estou colocando o destaque do receptor de acetilcolina, mas ele aqui na placa motora, depois que ele brota a partir do músculo, ele usa receptores que estão no neurônio, tá? Aqui, ó. Esse é um detalhe importante do receptor de acetilcolina. Só é encontrado nas membranas pós-sinápticas, tá? Então ele está aqui, ó. Ele não está aqui em cima. Aqui é um descritivo do que eu coloquei agora há pouco. Existe uma questão que é uma teorização sobre por que ele teria um tempo de incubação tão grande. Né? Aparentemente é porque ele está se multiplicando aí nos músculos. Então o pessoal especula se ele está se multiplicando muito lentamente, numa taxa muito baixa, ou se ele ficaria eventualmente latente para explicar esses períodos de incubação de literalmente de muitos anos. Tá? Então são coisas que se relacionam aí com a multiplicação dele aqui nos músculos, a multiplicação inicial nos músculos. E uma complementação dessa explicação é que quando ele se multiplica no músculo, eu fiz aqui um esqueminha de uma fibra muscular com
os neurônios aqui chegando nela e com as suas placas motoras, e entra um rabdovírus aqui, quando ele se multiplica, ele teria diversos caminhos para ir até o sistema nervoso central. Então seria interessante essa multiplicação inicial dele no músculo. É como se ele aumentasse o número de vias para chegar até o sistema nervoso central. Essa é uma das teorias aí para explicar esse período grande aí de multiplicação inicial que ele tem na musculatura. E aqui voltando para a placa motora, o vírus tinha entrado aqui no músculo, multiplicou, brotou, e a partir aqui, dessa fenda, ele vai, usando estes receptores que estão no neurônio motor aqui, ele vai penetrar aqui no neurônio motor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai subir ali pelo neurônio. Então, a gente fala que ele vai sofrer um transporte axional retrógrado, né? E o vírus ele vai, inclusive, poder se multiplicar e brotar lá em cima, na extremidade oposta, e vai infectar uma nova célula nervosa. Tá? Isso aí acontece por conta do sistema de microtúbulos da célula, tá? Que vocês já sabem lá da biologia celular, tem uma série de funções, não interessa agora, mas faz transporte intracelular de partículas e de organelas. E esse sistema aí, ele vai interagir com a proteína G do envelope do vírus, e isso vai fazer com que o vírus seja carregado ao longo da fibra até atingir a outra extremidade. Tá, aqui é um esqueminha mostrando o equivalente que acontece em um cão supostamente ferido. Então, eu tenho aqui os números indicando o vírus subindo até o sistema nervoso central e a partir daqui indo, por exemplo, para a pele e indo, por exemplo, para as glândulas salivares. Tá certo? E aí, obviamente, se ele está lá nas glândulas salivares, ele sai na saliva, e se esse animal morder outro animal ou morder uma pessoa, ele vai transmitir esse vírus. Então, essa estratégia do vírus, ela fecha redondinha para a transmissão dele. Tá? Mas um detalhe evolutivo que eu gostaria de salientar é o seguinte: esse vírus nos morcegos, que a gente acredita que seja o grande reservatório natural deles, ele tem um curso extremamente longo, de muitos meses, e na verdade muitas vezes nem mata o morcego. Então ele estaria muito bem adaptado, a gente sabe que um bom parasita não mata seu hospedeiro, ele está muito bem adaptado ao morcego. Quando a gente vai pegando as espécies silvestres e depois domésticas e depois o homem, a gente vai percebendo uma falta de adaptação, porque você vai tendo o vírus matando cada vez mais rápido as espécies domésticas e o ser humano. Então, nós não somos um bom hospedeiro para o vírus. Tá? Eu achei interessante apenas citar e não esmiuçar a questão da evasão imunológica desse vírus, porque o fato dele se multiplicar no sistema nervoso central já é uma estratégia de evasão, já que lá é um sítio de privilégio imunológico, então eu tenho pouca reação imunológica para combater esse vírus. E além disso, tem esse outro detalhe que eu citei lá nos primeiros slides: a proteína P do vírus, ela interfere na produção e na ação dos interferons alfa e beta, que são aqueles interferons que têm ação antiviral. Então, ele acaba interferindo na resposta imune. E em termos de epidemiologia, tem 1 milhão de dados de epidemiologia de raiva, mas eu vou tentar dar um flash aqui em apenas alguns para dar uma visão bem panorâmica da situação. Esse aqui é um mapinha da OMS mostrando as áreas de risco de raiva. Se a gente pegar aqui o Brasil, tá? É uma área de médio risco, tá? Áreas de África e Ásia são áreas de alto risco, e outros locais como Austrália, Europa
e América do Norte são áreas de baixo risco, tá? Risco inexistente, só algumas ilhas ali que não tem nenhum animal infectado, ficam a algumas centenas de quilômetros de qualquer local, então você não tem como ter a entrada de animais com raiva, né? A não ser que alguém leve, mas é feito o controle disso, então elas são livres de raiva. E aí, em termos de epidemiologia, para dar uma ideia do impacto da raiva, em torno de umas 60 mil pessoas por ano no mundo morrem de raiva. Tá? Aqui no Brasil, quanto que a gente tem? Eu peguei alguns dados que estão esparramados aí, meio pulverizados em diferentes órgãos públicos. De 98 até 2009, teve 218 casos de raiva humana no Brasil. E aí de 2010 a 2015 a gente teve 17 casos. Teve uma redução aqui dos casos anuais, tá? É um número relativamente pequeno de casos, se a gente for pensar, né? Em quase 20 anos eu tenho em torno de menos de 250 casos de raiva. E aqui eu coloquei uma tabela para mostrar a raiva animal, que é bastante importante. Por quê? Nos animais eu tenho um número muito maior de casos, que envolve espécies silvestres, espécies domésticas, e no meio rural eu tenho o ciclo aéreo que envolve o morcego. Tá? Então reparem, aqui região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, num período que vai de 2011 a 2016. Então são 5 anos. Então tem as espécies animais, cão, gato, bovino, equino, morcego hematófago, morcego não hematófago, macacos, tá? Canídeos silvestres e outras espécies. Tá? E aí tem um número de casos aqui. Tem um número bastante grande de casos de bovinos, provavelmente via morcegos, é evidente, equinos também, tá? E eu localizo mais especificamente aqui o estado de São Paulo. Então, nesse período de 5 anos, a gente teve 6 casos de cães, 11 de gatos, quase 600 de bovinos, quase 130 de equinos, 16 morcegos hematófagos, 302 não hematófagos. E aqui é um detalhe importante, porque a ideia de algumas pessoas é de que só o hematófago transmite, mas não. Os morcegos não hematófagos, eles estão também infectados, possivelmente por conviverem com os hematófagos nos mesmos hábitats, eles acabam se infectando. Então, eles também podem transmitir, especialmente se a gente pensar na situação que não é incomum de alguns morcegos que podem até estar com o curso da raiva e podem estar já um pouco debilitados, que caem, estão no chão vivos, e aí você tem uma criança que acha bonitinho, vai mexer e toma uma picada do morcego, uma mordida do morcego. Tá? Então, não importa que ele não seja hematófago, ele pode provocar um acidente e pode transmitir raiva. Aqui, raiva nos seres humanos de 2006 até 2015. A gente repara que tem poucos casos. Aqui tem o transmissor, então eu tenho muito morcego, tenho o cão também, que faz parte do ciclo urbano, e em alguns casos o gato. Tá? E tem alguns casos de primatas, né? Aqui os ciclos, né? Ciclo silvestre, aéreo, rural e urbano. E aqui um destaque interessante: as lesões que os morcegos causam não precisam ser muito profundas para causar a raiva, diferente dos cães que precisam dar uma mordida mais profunda. Isso pode estar ligado à quantidade de vírus na saliva do morcego e também aos tipos de vírus que podem ter pequenas diferenças, os vírus rábicos que circulam entre morcegos. Tá? Mas isso mostra como é muito perigoso mexer com um morcego caído. O diagnóstico animal, a grande questão é que, como a raiva é uma doença 100% letal,
Animais suspeitos, se estiverem com raiva, morrem em 5 dias. Então, isso a partir dos sintomas. Então, se ele tiver com sintomatologia de raiva, ele não vai durar muito mais do que 5 dias. E no caso do diagnóstico humano, uma pergunta que às vezes se fazem é preciso ter cuidado com essa doença, porque afinal de contas é tão raro ter um caso de raiva humana, né? Mas a gente não pode esquecer de um detalhe: embora os casos de raiva humana sejam poucos, sejam raros, né? Eu tenho uma série de casos de acidentes em que as pessoas são mordidas por cães, por gatos, ou arranhadas, ou por macacos, ou por morcegos, ou por qualquer outro animal silvestre, como gambás, e elas não sabem se esse animal tem ou não tem raiva, e elas vão procurar atendimento médico. Isso aí representa um contingente enorme, de quase 500 mil casos por ano, tá? Aqui no caso não é por ano, numa década, aliás, desculpem, 45 mil, 50 mil casos por ano de pessoas que procuram atendimento médico nessa situação. Então é preciso saber lidar sim com essa situação. A doença é rara, porém existe muita gente que pode estar correndo o risco de ter se infectado e a gente tem que saber como conduzir isso aí. Então, basicamente, no diagnóstico humano de um caso de raiva, a gente faz a anamnese e, obviamente, busca saber se a pessoa foi ou não foi mordida, se existe algum relato desse tipo, procura saber como era o animal, se era um animal de rua, se é um animal domiciliado, busca saber se era um animal que estava com uma alteração comportamental, se atacou gratuitamente, né? Então tem uma série de dados descritivos da pessoa que sofreu o acidente que podem ajudar nas inferências. Existe uma avaliação do ferimento. Então, ferimentos que têm uma única perfuração são menos graves do que ferimentos com múltiplas perfurações, que, óbvio, aumentam a chance da invasão viral. Tá? Ferimentos que têm sangramento também são piores em termos de prognóstico, né? Porque os ferimentos mais superficiais não têm sangramento. E, por fim, se houver, e isso é bastante importante, se houver chance de observar o animal que mordeu, então se é um animal domiciliado que pertence a alguém que a pessoa conheça, ela precisa conseguir acesso para observar esse animal, né? Por quê? Se esse animal ele não morrer em 10 dias, a gente vai poder descartar a raiva, como a gente vai ver agora em detalhe num esqueminha que eu montei aqui. Nesse esqueminha eu coloquei o período em que o animal pode transmitir o vírus. Esse período ele é muito curto. Então reparem, embora o período de incubação possa ser muito longo, tá? O período de transmissão é muito curto, porque ele envolve de 2 a 5 dias antes do início dos sintomas. E posteriormente, 5 dias, porque dentro de 5 dias o animal morre. Eu tenho a morte do animal aqui. Então eu tenho um prazo aqui muito curto de transmissão. Por isso que, né, e olha, o período de incubação é longo, né, no período médio, 60 dias nos animais. Mas nesse prazo aqui, se o animal morrer, é evidente que aí a coisa fica grave. Mas se ele não morrer, se ele sobreviver, eu passo a descartar a raiva, porque a raiva mata invariavelmente. Então, aí eu posso considerar que aquele acidente, se o animal não morreu, o animal era agressivo, ou ele se sentiu acuado, alguma outra coisa, mas ele não mordeu por questões de alteração comportamental derivada da multiplicação do vírus. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. A gente acompanhar o animal que mordeu. E se o animal sumiu, mordeu, foi embora, era um animal de rua, eu não tenho como acompanhar. Então eu não tenho como saber se ele era ou não um cão raivoso. E nesse caso, existe o risco dele ser um cão raivoso. Então aí existem alguns protocolos de sorovacinação para você lidar nesses casos. Aí você vai avaliar
o tipo de lesão, tá certo? A condição do cão, se ele tinha um comportamento compatível com raiva ou se simplesmente foi uma mordida de autodefesa do animal. E aí você vai usar alguns protocolos para tratar essa pessoa. Tá? Aqui eu coloquei só o diagnóstico pós-mortem nos animais, então animais com suspeita de raiva, você tem que pegar tecido nervoso e fazer histopatológico, observar um efeito citopático deles, que são os corpúsculos de Negri, só que isso aqui não é sensível, tá? Pega só 2/3 dos casos. O que é muito mais sensível e mais específico é a imunofluorescência. Tá? O corpúsculo de Negri ele é bastante específico, encontrou é raiva, mas ele não é sensível, porque ele deixa passar uma parte dos casos. A imunofluorescência ela consegue conjugar sensibilidade e especificidade, então é a nossa prova de eleição para você dar o diagnóstico de raiva em animais que morreram supostamente dessa doença. Aqui eu estou mostrando alguns corpúsculos de Negri, então aqui eu tenho uma célula nervosa, e aqui essa bolotinha cor de cereja é um corpúsculo de Negri, e representa acúmulo de algumas proteínas relacionadas à replicação do vírus. Aqui a mesma coisa, tá? Reparem que a localização desse corpúsculo é intracitoplasmática, porque o vírus rábico é um RNA vírus, se multiplica no citoplasma. Tá? Aqui a mesma coisa. Corpúsculo de Negri aqui no citoplasma das células. E essa próxima imagem é uma imunofluorescência de raiva, que é a nossa prova padrão ouro para raiva. Tá? Isso no caso de um animal que morreu, você não sabe se era ou não raiva, então aí você tem que coletar material no histopatológico e mandar para a imunofluorescência. Aqui alguns diagnósticos diferenciais no caso dos seres humanos, surtos de psicose, encefalites pós-vacinais, como síndrome de Guillain-Barré, epilepsia, infecção por vírus B de macaco, que é um herpes vírus, envenenamento por beladona, tétano, derrames, botulismo ou doenças priônicas. Um ponto que é muito importante em qualquer diagnóstico é na anamnese ter a informação de que houve uma mordida por um animal. Né? Isso é bastante importante, indicativo de que pode ser raiva sim. E aqui, tratamento e conduta, como eu já havia dito, não existe tratamento. Então a raiva é 100% letal. Mas tem algumas providências que a gente faz. Como eu tinha dito, eu tenho alguns protocolos, no caso especialmente humano, em que você é mordido por um animal e esse animal foge ou esse animal pode ser observado. Tá? Mas, de qualquer maneira, antes de qualquer coisa, primeiro, lavar a ferida com água e sabão. Então, vamos lembrar, essa aqui é uma medida simples, muito simples e muito efetiva, porque o vírus rábico é envelopado. Envelope tem lipídio e sabões e detergentes, eles destroem o envelope. Então, o que se preconiza é lavar a ferida com água e sabão rapidamente, no máximo até 3 horas após a inoculação. E, se possível, depois utilizar, por exemplo, um iodóforo, uma tintura de iodo, um povidine, um álcool iodado em cima, para você, sem, obviamente, lesar mais aquele ferimento, mas assim, para tentar eliminar qualquer vestígio de vírus que esteja ali, tá? E usando dois componentes, o álcool com um halogênio. A gente tem alguns casos em que as pessoas tiveram raiva e não morreram, mas isso é raríssimo. Olha só a estatística, 5 pessoas de 1970 a 2003 sobreviveram. Tá? 5 pessoas. Foi desenvolvido nos anos 2000 um protocolo que é chamado protocolo de Milwaukee,
em que eles utilizaram uma combinação de antivirais e uma indução de coma. Realmente a pessoa não morreu, mas também não conseguiu sair de uma condição extremamente ruim, né, de comprometimento do sistema nervoso. Então, provavelmente foi um passo em direção a uma eventual cura futura, mas não é uma cura, né? Não é uma cura no sentido de a pessoa se livrar do vírus e voltar à normalidade, não é. E em 2008, aqui no Brasil, lá em Recife, um grupo submeteu um paciente ao mesmo tratamento com algumas modificações e o paciente também sobreviveu numa condição relativamente lastimável, mas sobreviveu, tá? Pode ser que no futuro a gente consiga descobrir algumas drogas antivirais que possam ser utilizadas e quem sabe um dia a gente não possa ter a cura aí para a raiva. E essa aqui é uma tabelinha, eu coloquei o link aqui do lado, tá? Isso aqui é do Ministério da Saúde e eu não vou ler esta tabela, mas ela faz um cruzamento de informações sobre o tipo de exposição que você teve, se foi um contato indireto com um animal, se você teve um acidente leve, uma mordida leve, uma arranhadura leve, ou algo mais grave, mais profundo, que tem sangramento, a condição do animal que mordeu você, então um cão ou um gato que está domiciliado, que não tem contato com animais silvestres, que não tem comportamento suspeito, nada, ou um animal que é suspeito, ou um animal que com certeza tem raiva. E aí você tem protocolos que envolvem vacinação, então tem uma série de sequências de vacinas, né? Você toma várias doses. E nos casos mais graves, que estão aqui embaixo, em que você tem os acidentes piores, conjugado com cães suspeitos ou sabidamente com raiva, você tem a utilização de soro. Aí, assim, pô, mas eu vou usar vacina e soro ao mesmo tempo? Sim. Eles sugerem usar o soro no local da inoculação, então você vai colocar ali, porque é ali que o vírus pode estar, e a injeção da vacina em outros pontos do corpo, tá? Por isso que é chamada de sorovacinação, tá? Então, nesses casos com risco maior, casos mais graves, com maior potencial de que a pessoa desenvolva raiva, você vai tentar o soro para neutralizar o vírus e vai dar a vacina para gerar a resposta adaptativa. Aí você, pô, mas dá tempo? Dá, justamente por causa dos longos períodos de incubação do vírus. Tá certo? Então isso parece ajudar. Ok? Então, com isso, a gente encerra aqui a aula de Rhabdoviridae, né? Família Rhabdoviridae. A gente vai ter uma testagem, um texto curto para leitura e depois a gente vai tirar dúvidas aí na aula síncrona, tá ok? Até lá!